Macarronada com muito molho de tomate. Quem é que não gosta? Ah, bom demais, né? Macarrãozinho quentinho, com queijo. Tranquilo, bom demais. Um prato tipicamente italiano que ganhou o mundo. O prato de macarronada é uma delícia, bem quentinho, bastante queijo, é uma delícia. Prático e rápido de fazer, a Heloíse sempre preparava macarrão para a filha. Mas era só a menina comer para o problema começar. Quando a minha filha ela comia macarrão, ela tinha reações. Ela é alérgica múltipla, então a gente já estava excluindo vários alimentos e eu não sabia o que estava acontecendo, né? Inicialmente eu achei que podia ser reação ao tomate, porque toda vez que ela comia macarrão com molho de tomate, ela passava mal. Mas eu não vi essa mesma reação acontecendo quando ela comia o tomate in natura. Foram várias ligações até a descoberta. E aí, depois de 2015, eu consegui realmente descobrir o que acontecia. O molho de tomate, né, o extrato de tomate que eu usava, ele era contaminado com cevada, que é um dos ingredientes que minha filha reage. Era apenas o começo de uma nova missão para a Heloíse. Ela se dedicou tanto à causa que até montou uma associação em Piracicaba, interior de São Paulo, para orientar mães de outras crianças alérgicas a analisar as embalagens e a cobrar as informações dos fabricantes. Essa falta de clareza nos rótulos dos alimentos é tão séria que se transformou em tese de doutorado e em livro que foi inclusive publicado. Mas o estudo não ficou restrito apenas ao mundo acadêmico. Cresceu junto com o movimento de nome sugestivo. O Põe no Rótulo surgiu de uma necessidade real de pessoas que conviviam com alergia alimentar e que precisavam de informações mais transparentes, mais claras nos rótulos dos alimentos. Isso porque nós encontrávamos caseína, caseinato, lisozima, que não tem nenhum significado para o consumidor leigo. Então, era um tal de precisar de uma lista de palavras que indicavam, né, isso é leite, isso é ovo, isso é soja, e que não é correto do ponto de vista do direito à informação que o Código de Defesa do Consumidor prescreve. Logo, logo, o Põe no Rótulo estava sendo debatido em audiências públicas dentro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Jogadores, atores, cantores famosos apoiaram a causa. Foi um festival de fotos com a hashtag. A aprovação em 2015 foi muito comemorada. Com a aprovação da legislação pela Anvisa, onde antes a gente encontrava palavras como caseinato, lisozima, gordura vegetal, sem saber do que, nós passamos a encontrar logo abaixo da lista de ingredientes uma frase que diz alérgicos, 2 pontos, contém e diz o nome do ingrediente alergênico, por exemplo, o ovo. E olha que isso é apenas o cumprimento do que está previsto na Constituição Federal. Eu dediquei o meu doutorado em Direito Constitucional ao tema da rotulagem de alergênicos em alimentos, baseada num tripé, que é o direito à alimentação adequada, o direito à informação e o direito à saúde. E por quê? Porque não existe saúde se eu não tenho acesso a uma alimentação adequada. E para eu ter acesso a uma alimentação adequada, eu preciso ter uma informação de qualidade. A Anvisa, responsável pela regulamentação, reconhece a participação da sociedade civil em conquistas como esta. A partir dessa discussão coletiva e estruturada, a gente consegue fazer uma discussão das principais alternativas, né, para o enfrentamento. Primeiro, identificar o problema claramente, né, identificar suas causas raízes e propor medidas ou alternativas que sejam efetivas para combater essas causas raízes. Então, a participação da sociedade é fundamental. A mais recente alteração, aprovada em outubro de 2020 pela Anvisa e que entra em vigor em 2022, prevê mais mudanças nos rótulos. A tabela nutricional, por exemplo, deverá conter os dados dos nutrientes de forma simples e clara, em preto e branco. E também ela vai permitir melhor comparação entre os produtos. Hoje nós só temos as porções, que existem variações, cada produto pode ter uma variação entre as porções. Então, o valor nutricional de cada nutriente, ele é dado por porção. E na nova regulamentação, ele vai ser colocado também por 100 gramas ou 100 ml do produto. Então, todos os produtos vão ser comparados com a mesma quantidade.
E aí o consumidor vai poder olhar pela tabela de informação nutricional, que vai ser legível, né, no local de fácil visualização, para poder comparar os produtos, identificar aquele que tem maior ou menor quantidade de determinados nutrientes. Mas a principal mudança será na parte da frente das embalagens dos alimentos. Uma lupa deverá vir impressa para indicar, se for o caso, excesso de sódio, açúcar e gorduras saturadas. E o consumidor vai facilmente identificar aqueles produtos que possuem alto conteúdo de nutrientes que são críticos para a saúde. Bem antes dessa nova resolução da Anvisa, a ONG ACT Promoção da Saúde decidiu se dedicar a alertar as pessoas sobre o excesso de ingredientes como o açúcar. Você gosta desse barulhinho, né? Bebidas adoçadas trazem prazer imediato, tanto que a gente aprendeu a gostar delas. Agora, o que ninguém conta é que uma única latinha de refrigerante tem 7 colheres de chá e meia de açúcar. Dá para imaginar? Sim, é muito açúcar. Uma pesquisa encomendada pela ONG ao Instituto Datafolha revelou que 77% dos entrevistados disseram que deixariam de consumir bebidas açucaradas se a informação estivesse clara. 79% responderam que o preço mais alto também poderia influenciar na redução do consumo. Então a gente tem trabalhado muito com a questão do preço para produtos não saudáveis, preço de bebidas ultraprocessadas, porque elas deveriam custar mais. Baseado também no caso da nossa experiência do tabaco, que no tabaco você tributar e você ter preços mais caros para os maços, isto foi uma das principais medidas que levou à redução do consumo. A luta da ACT também é para que as escolas adotem cardápios mais saudáveis. Ambientes saudáveis levam escolhas saudáveis. Assim, a gente atua para promover política pública e toda uma agenda regulatória que leve a um ambiente saudável e que as escolhas mais saudáveis sejam as mais fáceis para a população. A Fernanda de São Paulo diz que na infância, refrigerante era só em ocasiões especiais como aniversários. Mas o isolamento social fez o consumo da bebida aumentar. Esse período de quarentena, sozinha, em casa, acabei cedendo muito pro açúcar, consumi bastante refri, foi uma das coisas que eu consumi bastante, assim. Mais consciente sobre os problemas que o excesso de açúcar pode causar à saúde, ela pretende deixar a bebida de lado. Não é uma questão de consumo, de fato, mas eu acho que também o ato de cuidar, de olhar para si, a responsabilidade que a gente tem com a gente. Então, tudo que eu consumir, eu colocar para dentro do meu corpo, afeta meu corpo. No próximo bloco, o repórter Justiça vai falar sobre os perigos que a falta de informações no rótulo podem causar à saúde de quem tem algum tipo de restrição alimentar. Não saia daí, o repórter Justiça volta já já. No bloco anterior, a Vanessa Lima falou sobre a mais recente norma aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados. Pela regra, os produtos com alto teor de açúcar, gorduras saturadas e sódio devem apresentar na parte da frente do rótulo o símbolo de uma lupa, como neste modelo. A medida visa melhorar a clareza e legibilidade das informações nutricionais presentes nas embalagens, porque os rótulos dos alimentos são essenciais para a comunicação entre produto e consumidor. Mas ainda existem informações importantes descritas nas embalagens que podem não ser tão fáceis de compreender. A tabela nutricional, por exemplo, como ler e decifrar a quantidade de cada ingrediente no produto. E na correria do dia a dia, como não se confundir com as diferenças entre light, diet e zero. Essa nutricionista ajuda a traduzir os rótulos dos alimentos. Quando a gente vê light, diet ou zero, significa que alguma coisa foi tirada daquele alimento. Normalmente o alimento zero ele pode ser zero lactose, ele pode ser, por exemplo, zero açúcar, né? Mas não necessariamente essas inscrições de light, diet e zero
trazem, de fato, né, um alimento que seja mais saudável do que um alimento que não contém isso. Então, se a gente está, por exemplo, comparando um iogurte normal com o iogurte light diet ou zero, não significa que o iogurte light diet ou zero vai ser, do ponto de vista nutricional, mais saudável do que o iogurte que não tem nenhuma dessas inscrições. Então, muitas vezes, confunde o consumidor. Entender o que você está comendo é muito importante. Essa compreensão pode ser apenas para a escolha de alimentos mais saudáveis ou para evitar o agravamento de doenças. Júlia está sempre de olho nos rótulos. Ela tem doença celíaca, o que provoca uma reação exagerada do sistema imunológico à ingestão de glúten. O glúten é uma proteína que pode ser encontrada nos cereais, como trigo, centeio, cevada, malte. A restrição alimentar exclui da dieta da Júlia a maioria dos pães, bolos, biscoitos, massas. Para comer esses produtos, só com muita atenção ao rótulo. Tarefa que, segundo a Júlia, nem sempre é fácil. Eu vejo que a leitura dos rótulos tem que melhorar, principalmente o tamanho, né? Muitas vezes é difícil você pegar uma embalagem menor e ler as informações, né, dos ingredientes. E algumas incoerências também, por exemplo, algumas embalagens está escrito que pode conter traços de trigo e ao mesmo tempo diz que não contém glúten. Então, isso precisa ser corrigido. O tema é sério, tem até legislação própria. A Lei 10.674 de 2003, também conhecida popularmente como Lei do Glúten. Ela obriga que haja nos produtos alimentícios comercializados a informação sobre a presença de glúten. Outra substância que também precisa estar descrita na embalagem é a lactose, que é o açúcar do leite. Qualquer alimento com quantidade acima de 0,1% deve trazer no rótulo a expressão contém lactose. A Mônica, assim como a Júlia, tem sensibilidade ao glúten, só que ela ainda possui intolerância à lactose e, por isso, retira mais uma lista de produtos da dieta, como a maioria dos queijos, requeijões, sorvetes, manteigas. Eu já precisei ir até a emergência do hospital por mais de uma vez, por ingerir por acidente ou por não conhecer ali muito bem da rotulagem, alimentos que se diziam sem leite e que na verdade tinham leite na composição. O episódio mais grave foi quando eu precisei ir por vários dias seguidos ao hospital com forte crise de enxaqueca e nenhum tratamento ali conseguia resolver, que no final ficou claro que era relacionado a uma restrição alimentar. A boa notícia é que já existem marcas que oferecem esses produtos sem lactose ou glúten. Mas, de acordo com a Mônica, nem sempre dá para entender todas as informações disponíveis no rótulo. Quando eu acho que ele pode não ter uma informação ali muito precisa, eu entro em contato com o serviço de atendimento ao cliente da empresa e esclareço aí qualquer ponto que eu possa ter de dúvidas antes de levar esse alimento para casa. De acordo com essa advogada especialista em direito do consumidor, informações erradas na rotulagem configuram propaganda enganosa. Quando nós falamos de produtos, nesse caso alimentício, o consumidor ele tem que ter a plena ciência do que está sendo consumido. No caso do exemplo que você colocou, de uma pessoa, por exemplo, intolerante, né, ou que não pode comer um alimento, um determinado componente do alimento, essa informação deve vir clara na embalagem, né, no potezinho ali, tem que falar, ó, sem lactose, tem glúten, por exemplo. Em algumas situações, a ingestão de certos alimentos pode causar danos irreversíveis. É o caso da fenilcetonúria. Quem tem a fenilcetonúria não pode consumir nenhum alimento que tenha proteína em sua composição. Carnes, ovos, leites e derivados provocam a perda progressiva da função cerebral. A Isabela, de 13 anos, nasceu com a doença genética rara e ainda sem cura. Na cantina da minha escola não tem praticamente nada que eu possa consumir. E se eu não levar nenhum lanche de casa, eu fico com fome durante todo o período da escola. A Leandra recebeu o diagnóstico da filha Isabela logo após o nascimento, no teste do pezinho. Desde então, ela cuida com atenção do cardápio da adolescente. Quando eu vou ao supermercado, eu passo uma boa parte do meu tempo analisando rótulos, sempre já na esperança de encontrar algo que a minha filha possa consumir.
E essa é uma outra dificuldade, porque a nossa lei de rotulagem, ela não obriga que produtos que tenham até 1 grama de proteína por porção seja discriminado. E aí, embora conste que aquele produto tem 0 gramas de proteína, essa informação ela não é verdadeira. Isso faz uma diferença enorme no tratamento de um paciente com fenilcetonúria. Sozinha, a Isabela ainda tem dificuldade para entender todas as informações nas embalagens. Eu acho que as tabelas dos rótulos de alimentos são de difícil compreensão. Já a Yasmin, de 17 anos, se sente mais confiante para olhar os rótulos e escolher o que irá consumir. Ela também tem fenilcetonúria e convive com a restrição alimentar desde o nascimento. Eu vou admitir que quando eu era pequena eu achava difícil. Quem é que entendia os rótulos era minha mãe, mas hoje em dia é fácil, sim, entender os rótulos. A Yasmin pode até se sentir segura, mas a mãe dela ainda prefere ficar de olho no que a filha come e, quando preciso, recorre à ajuda de profissionais. A minha preocupação é comprar sempre os alimentos que sejam 0 de proteína. E mesmo quando eu tenho dúvida, tá lá escrito 0, eu tenho dúvida, eu tiro foto e mando para a nutricionista dela. Esse médico endocrinologista explica que os pacientes com a fenilcetonúria nascem sem a capacidade de metabolizar um aminoácido chamado fenilalanina. Seu excesso no sangue age de forma tóxica em vários órgãos, e especialmente no cérebro. O ponto mais importante é fenilalanina para pacientes portadores de fenilcetonúria é extremamente danoso e esses danos são irreversíveis, principalmente do ponto de vista neurológico. Mas eu acho que a fenilalanina ela foi um grande exemplo de como a gente deve tratar a saúde da população em termos de educação nutricional. Foi a primeira grande doença que trouxe esse movimento da responsabilidade em informar devidamente. Tá? Então, o tamanho do rótulo, o tamanho da fonte, a proporção entre as fontes importa muito. Quando eu era pequena, eu tenho que admitir que eu sofri. Eu ficava vendo, nossa, eu não posso chegar na mesa e pegar um doce. Aí eu ficava meio triste. Mas hoje em dia é uma vida normal. Só que a gente não vai consumir o mesmo alimento que tem o leite, né? Aquela proteína que faz mal pra gente. Mas é a vida normal. No próximo bloco, o Repórter Justiça mostra a importância que a rotulagem de alimentos tem para algumas religiões. A gente volta em instantes. O Repórter Justiça está de volta. No bloco anterior, falamos sobre a rotulagem alimentar e como ela pode salvar vidas. Agora, vamos entender a relação que os rótulos têm com a religião. Isso mesmo, informações claras nas embalagens sobre os ingredientes contidos nos produtos também interferem nas leis alimentares de algumas crenças. É o que explica esse professor de uma sinagoga judaica em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. No judaísmo, por exemplo, a carne de porco é um alimento proibido. No judaísmo, a gente não encara o alimento apenas como uma questão alérgica. É um preceito ativo, nós chamamos um preceito positivo, de cumprir certos mandamentos por uma questão de respeito e reverência a Deus. Sou chamado de leis roquim, que não tem uma explicação. Ainda de acordo com o professor, seguir as regras alimentares da religião vai muito além da fé. Porque muitas das vezes os produtos eles sofrem uma alteração de algum ingrediente na produção do produto. Isso vai causar que o público judeu ele não consuma mais aquele produto. Que às vezes dentro da produção vem algo que é proibido segundo a orientação alárquica das leis do povo judeu. Essa advogada esclarece que a liberdade religiosa e de expressão são direitos garantidos na Constituição Federal. A Constituição prevê a liberdade de mercado, a liberdade econômica, mas traz também a questão da justiça social e da proteção à liberdade religiosa, da liberdade também de convicção religiosa, de você escolher o produto que você quer consumir e ter todas as informações nutricionais claras a respeito daquele alimento. Os veganos, pessoas que não consomem produtos de origem animal, e os vegetarianos, que não comem nenhum tipo de carne,
também precisam de informações claras nos rótulos para conseguirem seguir a ideologia em que acreditam. O Ney é vegetariano. Na leitura dos rótulos, além de ficar atento aos ingredientes para que não sejam derivados de animais, ele também observa outro detalhe. A gente tem preocupação sempre de ler os rótulos, principalmente para sentir o teor de açúcar e de sal dos alimentos, tentando evitar ao máximo as comidas processadas, comendo mais alimentos feitos refogados, assados. O cuidado não é só por ele, mas também pelas filhas, a Manuela, de 2, e a Júlia, de 7 anos. As meninas não são vegetarianas. Essa escolha vai ficar para a vida adulta. No momento, o Ney apenas se preocupa em manter as filhas longe de comidas que não sejam saudáveis. Tentando comer pouco açúcar, né? Até os 2 anos quase nenhum açúcar. Com o tempo o açúcar realmente é uma droga pesada, é atrativo. Mas até hoje, por exemplo, a de 7 anos ainda não tomou refrigerante, o que é uma vitória. Um dia vai acontecer, mas ela mesma não gosta do gás. Não é preciso dar justificativas religiosas ou ideológicas para ter direito a informações precisas nas embalagens dos alimentos. É o que explica a especialista em direito constitucional. Uma rotulagem adequada não deixa de ser a consagração do direito à alimentação previsto na Constituição, né? O direito deixa de ser um direito mais teórico, formal, e você vê a concretude dele, né? Com essas informações mais minuciosas e de fácil acesso à população. As informações contidas nos rótulos podem simplesmente ajudar a dar preferência para alguns produtos. Aprender a ler as embalagens ajuda a tirar da lista de compras ou do carrinho vários itens que fazem mal à saúde. Mas a nutricionista explica que nem sempre é preciso excluir por completo o alimento. Em alguns casos, basta trocar por outro mais saudável. O que é ideal que seja evitado numa lista de compras ou num carrinho? Que você evite os alimentos que vão ter gordura saturada, que contém gordura trans. Então, eu estou falando, por exemplo, das margarinas, dos salgadinhos de pacote, né? Todos esses que têm um processo industrial muito envolvido precisam ser evitados. Alimentos ricos em sódio também. O sódio ele é utilizado para conservar muitas vezes o alimento. Então, muitas vezes você está consumindo às vezes um bolo, um biscoito e não sabe que tem sódio naquilo ali, mas o sódio faz parte aí do processo produtivo para aumentar muitas vezes o tempo de prateleira. Esses alimentos também devem ser excluídos. E os alimentos onde o açúcar foi adicionado, que tem uma alta concentração de açúcar. Existem ferramentas que auxiliam a escolha dos alimentos no mercado, como este aplicativo gratuito para celulares. Ele tem uma função que faz a leitura do código de barras dos produtos industrializados e traduz as informações contidas no rótulo. Ele ainda avalia o alimento e dá uma nota que vai de 0 para os produtos considerados ruins a 100 para os mais saudáveis. O aplicativo Desrotulando analisa a quantidade de gorduras trans, açúcar, sódio, gorduras totais. Por exemplo, esses 2 pacotes de biscoito. Pelo aplicativo, esse de chocolate ganhou nota vermelha, 20 pontos. Isso porque ele pode conter gorduras trans, tem alto teor de açúcar e médio teor de sódio. Já esse outro biscoito de amendoim ganhou 87 pontos, uma nota verde. A explicação está na composição do produto. Ele tem 0 de gordura trans, 0 de sódio e só não conseguiu uma avaliação melhor porque possui média quantidade de açúcares adicionados. Mesmo sem a ajuda da tecnologia, o Luiz passou a fazer trocas inteligentes quando passou a ler a rotulagem dos produtos industrializados. Às vezes a gente acha que um produto é super saudável e tal, não sei o quê, mas se não ler o rótulo não tem como a gente ter certeza disso. Então, por exemplo, o açaí. O açaí é um alimento muito saudável, mas que às vezes a gente não lê o rótulo acaba sendo enganado. Então, se você às vezes vai consumir um açaí, compra no mercado lá aquele pote que é igual um sorvete, e você for parar para ler a composição, realmente é quase um sorvete, aquilo lá só tem açúcar. E aí já perdeu bastante das propriedades do açaí.
O Luiz somou a mudança alimentar à prática de atividades físicas. O resultado? 54 quilos a menos na balança. O antes e depois dele é impressionante. Passou de 126 para 72 quilos. Luiz se interessou tanto pelo cuidado com a saúde que decidiu estudar nutrição. O que me fez realmente escolher os cursos de nutrição foi realmente ver essa importância que o curso tem, esse potencial de mudar a vida das pessoas para melhor. Mas não é preciso ser um especialista no tema para conseguir mudar os hábitos alimentares. Alguns cuidados já são um primeiro passo para o início da caminhada por uma vida mais saudável. De um modo geral, o que é saudável é sempre a gente pensar no mais natural possível, sem adição de gordura, de açúcar, de corantes, de melhoradores de sabor, né? E o que faz mal é justamente quando a gente lê o rótulo e tem nomes, o que eu costumo orientar, nomes muito estranhos, né? Edulcorantes, sacarinas, ciclamato, xilitol, sorbitol, normalmente não são produtos naturais e que não deveriam fazer parte aí do consumo regular da população, de modo geral, né? A gente tem que ir dessensibilizando a população ao sódio, dessensibilizando em relação à gordura e dessensibilizando em relação ao açúcar. À medida que você vai diminuindo, seu paladar cada vez mais sensível, e esse paladar cada vez mais sensível vai te permitindo ter prazer com alimentos com menor quantidade de cada um desses itens, de sódio, de açúcar e de gordura. O Repórter Justiça fica por aqui. Na próxima semana, a gente continua com o tema rotulagem. Vamos falar sobre os avisos que são obrigatórios nas embalagens de produtos artesanais e também quais informações devem estar claras nos rótulos dos cosméticos. Se você quiser rever esse ou outros programas, acesse no YouTube o canal TV Justiça Oficial. Nosso e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Na semana que vem, você já sabe, temos um novo encontro. Até lá!